Glória a Deus, aleluia, no livro de Hebreus, capítulo 9. Aleluia, Hebreus, capítulo 9. Nós vamos ler a partir do versículo 11 para a glória do Senhor. Irmãos, tem algo que o pastor Israel fez que eu achei assim muito de Deus, foi colocar uma série, ou pelo menos a ideia de se trazer mensagens nesse mês de dezembro sobre a pessoa de Cristo, sobre a pessoa do Senhor. Glória a Deus, porque eu já até falei isso algumas vezes. A gente escuta tantas pregações sobre muitos temas, sobre muitos assuntos, mas sobre Jesus Cristo, a mensagem mesmo, a mensagem pregada sobre a pessoa do Senhor, sobre o Salvador, sobre a obra redentora, às vezes ela fica um pouco de escanteio, um pouco deixada de lado. Eu achei isso muito pertinente, muito interessante, muito de Deus fazer essa série e pensar sobre Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória a Deus. Nós vamos ler o livro de Hebreus, capítulo 9, do versículo 11 ao versículo 14. Glória a Deus. Vamos fazer o seguinte: eu vou ler um versículo e a igreja vai ler o outro, tá? Pode ser assim? Amém? Então vou ler o primeiro e a igreja o segundo. Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, a igreja, nem por sangue de mortes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, a fim de efetuar uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha, aspergida sobre os imundos, os santifica quanto à purificação da carne, Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno ofereceu a si mesmo na palavra de Deus, purificará os vasos conscientes das obras mortas, para servirem ao Deus vivo. Glória. O hino que já piso do Santo dos Santos em outro lugar, não sabe viver. Poderia sentar, meus amados. Irmãos, eu não sei exatamente o que o pastor Israel poderia trazer nessa noite a respeito de Cristo, mas eu gostaria de compartilhar este texto de Hebreus, glória a Deus, que vai tratar a superioridade de Cristo, a superioridade do Senhor. E nesse texto que nós lemos, o capítulo 9, ele vai nos trazer a superioridade do sacerdócio de Cristo, como Cristo sacerdote. Amados irmãos, porque é assim, o sacerdote tem uma função de fazer o quê? Conduzir a igreja, não é? O sacerdote tem que ter o entendimento, tem que ter a sua mente aberta às coisas de Deus, para poder conduzir as pessoas, a conduzir a quê? A palavra, a conduzir a santidade, a conduzir a tudo aquilo que é bom, a tudo aquilo que vem de Deus, a conduzir as pessoas a crescerem mais na presença de Deus. Esta é a função do sacerdote, é uma das função do sacerdote. Amados irmãos, e veja que isso proporciona o quê? A comunhão da igreja, a comunhão nossa com Deus. Então tudo que é feito aqui proporciona para quê? Para que nós venhamos ter mais intimidade com Deus. Sabe quando está na semana da ceia e os irmãos comentam, vamos orar na madrugada, manda uma mensagem lá no grupo, vai estimular os irmãos a orar, sabe? Essa interação. Então, isso é crescimento. Isso também é crescimento. Amados irmãos, e veja que Cristo, agora, se nós, a igreja, se nós temos comunhão hoje com Deus, é por causa de Jesus Cristo. Aleluia. Se nós temos hoje contato com o Senhor, com Deus, com o Criador, foi por causa do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque sem Ele estávamos perdidos, estávamos sem direção, estaríamos sem direção, estaríamos perdidos em relação, amados irmãos, à verdadeira luz, a que nos direciona, a que nos guia para termos vigores.
para termos bênçãos, para termos libertações acontecendo, para termos mudanças de vida. Agora, amados irmãos, é interessante que até o pastor Israel ele comentou na última quarta sobre o nome, né? Jesus Cristo. Porque o nome Jesus era um nome comum para a época, era um nome normal, um nome comum. Várias pessoas poderiam se chamar Jesus. Amados irmãos, é até interessante quando tem algumas passagens bíblicas que falam assim: ó, você sabe aquela pessoa assim, aquele homem que fez isso, quem é? Jesus de Nazaré, né? Ou seja, que era um nome comum, Jesus da cidade de Nazaré. É como se eu pegasse aqui, ó, o irmão João. Vamos supor que eu não sei o sobrenome, supondo que eu não saiba. E está aqui o irmão João, e está aqui outro irmão João. Aí eu pego e falo assim: irmão, sabe aquele irmão? Aquele irmão lá, eu converso com outro irmão, sabe aquele irmão João? Eu falo: qual deles? O do Maranhão, o João do Maranhão. Por quê? Porque João é um nome, né? Um nome comum, vamos dizer assim, glória a Deus. Mas é um nome comum para a gente ver. Mas é claro que eu pode ser João Paixão, João Moreira, né? Mas supondo isso, quando mencionava isso para Cristo, quem era Jesus? Jesus de Nazaré. Agora, quando você pega isso aqui, ó, Cristo, isso aqui é profético. Aleluia, glória a Deus. Isso aqui não é sobrenome. Aleluia. Isso é profético. O que é Cristo? Cristo, igreja, é aquele que significa aquele que é o Digno, o Messias. Então, quando se falava Jesus Cristo, ele estava falando assim: ó, esse Jesus aqui, ele é o Messias. É ele que vai trazer restauração, porque nesse nome há poder. Aleluia, louvado seja Deus. E veja, irmãos, que Jesus nesse momento, ele vem e é estabelecido como sacerdote. Agora é interessante, sabe o que é? É porque o sacerdote, ele era tirado do meio dos homens, da tribo de Levi. E acontece que tinha de ser também nomeado para trabalhar a favor deles. O sacerdote tinha que trabalhar a favor do povo de Deus, a favor deles, tinha que ser tirado do meio dos homens. Então, o que Deus, amados irmãos, pensa, eu fico imaginando a obra redentora do Senhor. Fala assim: olha, eu vou ter que nascer de mulher, eu vou ter que ir como homem, eu vou ter que ser escolhido por eles como homem. Eu não vou poder chegar lá simplesmente no corpo glorificado, no meu corpo de glória, aparecer a eles e dizer: sou Cristo o Redentor. Não vai funcionar, não vai dar certo. E Jesus, ele vem, e ele vem nascido de mulher, ou seja, ele vem como eu, como você. É interessante, amados irmãos, que tem um texto bíblico que Davi, ele fala assim: ó, em pecado concebeu-me minha mãe. Eu fiquei por anos para entender esse versículo, meus irmãos. Eu falo assim: gente, o que é isso? Por que Davi diz: em pecado concebeu minha mãe? Será que a mãe de Davi estava em pecado? Ele ficava com aquilo, mas depois eu fui entender. Ele quis dizer sobre a natureza humana. Amados irmãos, mas Cristo ele vem em carne, só que ele vem sem pecado, ele vem puro, ele vem santo, aleluias. Ele vem de uma forma diferente, a qual homem algum sequer imaginava que poderia suceder e acontecer. Aí ele vem e se estabelece, e ele é, amados irmãos, de repente escolhido. Glória a Deus, aleluias. Escolhido como homem para ser sacerdote. Sabe por que Cristo fez isso? Ele fez isso por amor. Ele fez isso por amor. Aí você começa a entender e a compreender o que é o amor. O que é o amor? Qual é o tamanho do amor de Deus? Aí você vai na Bíblia e está escrito assim: ó, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Amados irmãos, e veja que ele então assume essa forma humana por amor a mim, por amor a ti, por amor a todos, que aquele que se aproximar dele ou aceitar como Redentor, ele vai transformar, vai mudar e falar assim: olha, você és filho de Deus, és filho do Senhor. O segundo critério para estabelecer o sacerdote deveria fazer sacrifícios, amados irmãos, pelos pecados do povo. O sacerdote tinha
essa função. Até tinha um sacrifício anual que era feito, reunia toda a congregação, todas as pessoas reunidas, e eram levados dois cordeiros para o sacrifício. Porém, um desse cordeiro, ele era sacrificado, e daquele sacrifício que era feito, ele era oferecido no altar a Deus. E o segundo cordeiro, ele pegava o sangue daquele primeiro cordeiro e jogava sobre o cordeiro vivo. E ele pegava e jogava. E aí nós lemos aqui no versículo 13: portanto, se o sangue do bode e do touro e a cinza de uma novilha aspergir quer dizer jogar, borrifar, aspergir sobre os contaminados, no caso aquele cordeiro que simbolizava as pessoas de Israel, simbolizava o próprio sacerdote até então, também, amados irmãos, quanto à purificação do quê? Da carne. Então eles faziam aquele sacrifício, expergiam ali o sangue do cordeiro morto que foi sacrificado sobre um animal vivo, levava o animal para fora da cidade e colocava o animal para sair a deserto fora, simbolizando que os pecados do povo, os pecados do sacerdote, os pecados de todos aqueles estavam sendo levados por aquele animal. Essa era a ideia, era a fé, essa é o que acreditávamos. Agora, entende-se, amados irmãos, que essa era uma das funções e deveria ser também aprovado por Deus. Ele não poderia se chegar e falar assim: não, eu sou sacerdote, você é sacerdote. Não, ele tem que ser aprovado por Deus, aprovado. Amados irmãos, está escrito em Hebreus, veja só, está escrito aqui em Hebreus no capítulo 5, vou ler aqui rapidamente, capítulo 5, versículo 5, diz assim, assim também Cristo, a si mesmo, não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: tu és filho, eu hoje te gerei. O próprio Jesus, ele não quis, o próprio Jesus, ele não se autotitulou, falou: não, eu sou sacerdote, ele tem que ser escolhido por Deus. Amados irmãos, para ser o sacerdote da igreja, saiba de uma coisa: quando o sacerdote está aqui, o pastor Israel está aqui, como pastor da igreja, como pastor líder espiritual dessa congregação, amados irmãos, se ele está aqui, foi porque Deus permitiu, Deus o trouxe, Deus o colocou aqui. Deus o estabeleceu. Glória a Deus. Por que, amados irmãos? Porque ele mesmo não poderia falar: não, agora eu sou pastor, eu estou chegando em Goiânia e vou assumir a igreja ponderando que está sem pastor. Não. Tudo é na direção de Deus. Irmãos, sabe o que é interessante sobre o sacerdote? Nesse caso, é que o sacerdote, por mais que a igreja, eu como membro aqui, esteja pensando algo sobre a igreja, quem está na liderança, Deus permite ter uma visão geral da igreja. Tem uma visão geral. Às vezes você tem uma visão como membro e pensa assim: nossa, mas por que dessa forma? Por que isso ou por que aquilo outro? E muitas das vezes o pastor aqui, direcionado como na presença de Deus, ele está vendo tudo de uma forma geral. Então, irmãos, é por isso que a gente tem que glorificar a Jesus, exaltar ao Senhor, respeitar a liderança sacerdotal e colocar na presença de Deus, falar: Deus proteja, guia, direciona, dê sabedoria, abençoe, estabeleça aliança, Senhor. Amados irmãos, é desta forma. O segundo, ele deveria ser, das últimas características, deveria ser capaz de condoer-se pelos ignorantes e pelos errados. Ele tem que ser capaz, o sacerdote. Amados irmãos, enquanto o homem, veja só, ele de grande compaixão entende as nossas fraquezas, Jesus como homem, ele tendo grande compaixão, ele entende as fraquezas, ele entende as limitações de cada ser humano, de cada um, ele sabe, ele compreende, ele olha para você e fala assim: não, eu sei. E quando o Espírito Santo, nós vamos chegar nessa parte ainda, mas só para os irmãos entenderem, quando o Espírito Santo intercede pela igreja, com gemidos inexprimíveis ao trono de Deus,
E que Deus, o Pai, olhando a situação, eu fico imaginando Jesus intercedendo e falando assim: olha, eu sei o que é que ele está passando. Eu estive lá, na carne dele. Eu estive lá, com o mesmo sentimento de angústia, com o mesmo sentimento de sofrimento. Eu estive lá, o mesmo sentimento, lá no Getsemane, lá na oração da madrugada, quando eu pedi para o Pai, falando assim: ó, Pai, passa de mim esse caso, vamos mudar esse roteiro, vamos fazer alguma coisa diferente, vamos fazer algo que seja diferente. Mas ele, cheio da graça, cheio do Espírito Santo, ele recompõe-se e diz: Pai, mas seja feita a tua vontade. Porque ele estava cheio da graça, ele era o sacerdote. Mas teve outro momento, além desse, que ele não aguentou, ele não suportou. Agora isso é profético, porque quando ele estava na cruz do Calvário, ele clama ao Pai de novo, como um homem, na limitação humana, ele clama, fala: Pai. Ele olha para cima e diz: Pai, por que me desamparaste? Aí nesse momento ele não está cheio da presença do Pai, ele não sente a presença do céu, ele não sente, ele está completamente só ali, como um homem comum, um homem normal. Ali naquele momento, amados irmãos, eu fico imaginando Jesus Cristo, ele como um homem natural, no sentido de dor, no sentido de amparo, no sentido de olhar e ver alguma solução. Ele enxerga simplesmente como um homem natural, e ele diz: Pai, por que me desamparaste? E aí isso é profético, porque sabe o que estava sobre ele? Sabe o que estava sobre ele, sobre Jesus, naquela hora que ele falou? Os nossos pecados, os nossos erros, as nossas enfermidades estavam sobre ele. E está profetizado que a única coisa que faz separação entre o homem e Deus são os pecados. Ele carregou sobre si as nossas dores, carregou sobre si os nossos pecados, e naquele momento ele não teve nenhum contato com Deus, nenhum contato com o Pai. Ele não teve. Ele sofreu a agonia 100% humana, 100% humano naquele momento. No primeiro momento, lembra, ele falou: Pai, se for possível, faça de mim esse cálice. Mas na mesma hora ele foi revestido do Espírito Santo, ele foi revestido de Deus, ali da graça do céu, e ele falou: não, mas todavia seja a tua vontade, vamos embora, vamos continuar, porque esse povo precisa ser salvo. Esse é o sacerdote. Esse é o sacerdote. O que acontece, irmãos? Veja só, o sacrifício expiador de Cristo. Veja que interessante. O primeiro cordeiro, o que é morto, ele representa no lugar, ele é representado ali no lugar do transgressor, daquele pecador, do povo. Mas, amados irmãos, o segundo cordeiro está sendo representado, removendo para longe o próprio Cristo, aquele que tira o pecado das pessoas. Amados irmãos, para que Deus não se lembre mais de pecado nenhum daquelas pessoas, fala assim: olha, os seus pecados estão perdoados, os seus pecados estão perdoados. Ou seja, naquele momento, o segundo cordeiro, observa, você quer acessar 2 cordeiros, né? Mas e quanto ao sacrifício de Jesus? Por que só teve um sacrifício? Por que só Jesus morreu como sacrifício, não teve um outro? Não sei, alguma outra pessoa, outro ser celestial. Por quê? Porque o primeiro representava o pecado e Jesus não tinha pecado. Jesus não tinha. Então por isso não necessitava de 2, necessitava apenas de um. Aquele que ia levar, aquele que ia tirar, glória a Deus, aquele que ia falar assim: ó, os teus pecados estão perdoados. O Pai não se lembra mais, já era. Ele passou o pano, ele apagou, passou uma borracha, apagou tudo. A partir de agora, nova criatura é. Aleluia. Veja, irmãos, que maravilha a obra de Deus. O verdadeiro sacerdote de Deus, o verdadeiro sacerdote do Senhor. E veja que o sacerdote, naquele momento, estava no lugar santo, simbolizava naquele exato momento como Jesus Cristo. Como sim? Porque é Ele que perdoa pecados.
Amados irmãos, agora quanto à superioridade do sacerdócio de Cristo, nós vemos o caráter de Cristo, o ser superior que Cristo é. Só Cristo levou uma vida sem pecado. Só Cristo conseguiu nesta terra viver 24 horas sem pecado. Você já pensou nisso? E você? E você? No dia de hoje passou alguma coisa errada pela tua cabeça, pela tua mente, no teu coração? Você fez alguma coisa de pecado que não agradou a Deus? Você fez? E ontem, hoje eu fiz, não, eu estava orando, hoje foi isso na minha vida, hoje eu consagrei, hoje foi excelente, foi top demais, li a Bíblia, tive um momento de comunhão com Deus que há muito tempo eu não tinha mais comunhão. E na semana passada, e no mês passado, e no ano anterior, o que você pensou, o que você fez, o que teve no seu coração, o que esteve na tua memória, o que você falou, o que você fez. Veja que em tudo isso a humanidade peca todo dia. A humanidade, amados irmãos, está errando em todo momento, mas a Bíblia diz que Cristo permaneceu santo. Aleluia, em todo momento. Em todo instante ele permaneceu santo. E olha que nós temos de várias tentações que eu suponho que Cristo deve ter passado. A Bíblia nos relata lá, Jesus, após jejuar por 40 dias e 40 noites, ele foi tentado por Satanás, né? De várias maneiras ali, houve tentações ali que qualquer ser humano diria assim, eu quero, né? Qualquer ser humano poderia falar assim, não, eu gostaria de ter isso. Qualquer ser humano poderia falar assim, seria muito bom se ele estivesse nessa posição, né? Mas ele não, mesmo humanamente falando, como o corpo humano, ele diz, não, apartai de mim, Satanás. E ele venceu todas as respostas que Jesus deu a Satanás naquele momento. Todas as respostas foi baseado na palavra de Deus. Ele não inventou nada. Estava lá, falou assim, se tu és Jesus, manda essas pedras se transformarem em pães. Manda elas para você se alimentar, porque você está morrendo de fome, está padecendo de fome, olha a situação. Come, homem. Aí Jesus olha para a situação, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Todas as indagações de Satanás, Jesus respondeu com a própria palavra. Isso nos ensina que nós devemos, amados irmãos, nos alimentar dessa palavra, acreditar nessa palavra, viver essa palavra, porque quando Satanás ele vier, e ele vem para tentar os servos dele, os servos de Deus, os servos do Senhor que estão em adoração, que estão glorificando, quando ele vier, você está preparado para responder conforme a palavra de Deus. Aleluia, e dizer, não só de pão vive o homem, mas vive dessa palavra aqui, aleluia. É dela que o homem vive, é dela que o homem tem que sobreviver. E veja que o caráter de Jesus, ele está superior a qualquer homem na face da terra, a qualquer homem. Agora o sacrifício perfeito, aleluia. Os sacrifícios eram provisórios, né? Não era feito de ano, era feito de ano em ano. Ué, mas salvo, como assim? Amados irmãos, eles iam lá todo ano, reunir, fazia-se essa cerimônia, tudo, expedia o cordeiro, matava um, pegava o sangue dele, jogava no outro, levava para o deserto, soltava ele ia embora, e era todo ano assim, e as pessoas falavam, agora estamos limpos, estamos santificados por Deus nessa carne, estamos livres do pecado. Amados irmãos, quando Cristo, ele é ali naquele momento, ele se sacrifica, ele vem e faz o sacrifício a favor da humanidade, se torna o último sacrifício a se valer. Aleluia, louvado seja Deus. Não precisa mais. Ele satisfaz uma vez, ele satisfez uma vez e satisfaz para todo sempre o sacrifício de Jesus. É por isso que o sangue dele te purifica de todo pecado. O sangue do Senhor te purifica de todo pecado. Aleluia. O sangue do Senhor purifica todo homem de todo pecado.
Ah, mas tem algum que não purifica. Ele libera, ele santifica, ele muda, ele pode mudar. Por quê, irmãos? Porque uma vez ele fez, é para sempre. Glória a Deus, aleluias. E quando, amados irmãos, isso acontece, quando essa expiação aconteceu, que Jesus levou sobre si os nossos pecados, Deus apaga tudo. Fala, agora é tudo novo, para a glória dele. Agora é tudo novo, e tudo foi feito para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Aleluia, louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. A expressão, irmãos, quando ele está lá na cruz do Calvário, ele fala: está consumado. Está consumado por quê? Porque a consumação, ele queria dizer, ele assegurava que jamais deveria morrer outra pessoa por pecados, jamais deveria se sacrificar animais para perdão de pecados, porque já estava consumado. Aquele era o último, aquele era o único verdadeiro que poderia realmente purificar. Irmãos, então quando você estiver triste, angustiado e abatido, lembre-se: o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Aleluia. E ele intercede, igreja, ele intercede pela igreja. Ele é juiz, ele é Deus, ele é o Senhor. Ele está todo momento, amados irmãos, todo momento olhando pela igreja. É por isso que ele se cria, é por isso que ele se forma como homem e vem e estabelece esse Novo Testamento. É interessante essa questão do testamento. O irmão João Paixão é um homem de muitas propriedades. Mas as propriedades dele é muito. Ele assim, para essa molecada não brigar, os filhos, né? Para ela eu já vou fazer um testamento. Eu vou deixar o que é conto. Então, esse lado é para esse lado é para o irmão, esse lado é para santinho, o outro lado lá é para o menorzinho também, né? E assim de diante. Ele faz, ele cria o testamento. É assim que ele cria o testamento. Mas você não vai dizer que o irmão não. Mas vamos supor que um homem rico, se ele padece, se ele deixa esse mundo plano, o que passa a acontecer? Os filhos irão estabelecer um novo testamento. Ou seja, das minhas partes que eu recebi do meu pai, agora eu vou compartilhar com os meus filhos. É o Novo Testamento. Para que haja um Novo Testamento, tem que haver a morte, ou sabe, no caso de Cristo, o sacrifício. Antes, no Primeiro Testamento, era feito para o povo judeu, era feito para o povo de Israel. A ideia do Antigo Testamento era que Deus estabelecesse uma nação que o adorasse, que o glorificasse, que estivesse junto, que acreditasse nele, que pudesse ouvir a voz dele, que pudesse adorar o nome dele. Só que acontece, as pessoas não deram ouvido. Os sacerdotes de lá não deram atenção, pecaram, transgrediram contra a presença de Deus. Aí Deus, o que eu vou fazer? Mas você tem que fazer um Novo Testamento. Como faz o Novo Testamento? Através do sacrifício de Jesus. Glória a Deus. Eu fico imaginando Jesus em sua palavra, Jesus em sua palavra. Ele cita o exemplo da figueira. Você já viu o que é o enxerto? O que é engraçado no enxerto? Quem aqui já ouviu falar sobre enxerto? Já ouviu falar? Ninguém? Ninguém ouviu falar o que é enxerto? Tem uns três que eu vou explicar então, rapidamente, para a gente terminar. O enxerto tem uma planta. Imagina-se que há uma planta de uma espécie. Essa planta ela cresce, ela fica aparente, ela sai da terra, cresce e fica aparente. Aí vem a questão de enxertar. Você quer colocar, e essa planta ela dá um fruto. Tipo assim, não, mas eu quero que ela dê outro tipo de fruto. Eu quero. Então como que eu vou fazer? Eu vou pegar um galinho. Eu vou pegar um galinho do fruto que eu quero que ela dê e vou inserir aqui, ó. Tchum. Aí aquele galinho vai crescer. Aquele galinho ele vai crescer. Glória a Deus. Ele vai expandir. E quando ele expandir, ele vai dar o seu fruto. Isso se chama enxerto. Qual que era a ideia de Deus no Antigo Testamento? Eu ter uma nação que glorifique, que estabeleça a paz, que traz a palavra dele verdadeiramente
mas o povo não quis. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso tentar alguma coisa. Eu vou enxertar, glória a Deus. Aí Cristo vem, aleluia, com todo o sacrifício, Ele vai encher, aleluia. E Jesus fala assim: olha, eu sou herdeiro desse testamento, mas eu digo uma coisa: vocês serão co-herdeiros comigo da glória de Deus. Vocês serão, porque já está estabelecido o novo testamento do Senhor. Isso é Deus olhando por você. Isso é Deus te contemplando, é Deus olhando para ti e falando assim: olha, no momento em que ele está ali com os discípulos, ele fala assim: olha, eu vou para o Pai agora, eu vou subir agora, mas não fiquem temerosos, porque eu rogarei ao Pai que envie um Consolador, que envie o Espírito Santo de Deus, que vai estar com vocês até o último momento. Louvado seja Deus. Ele nunca te deixa só. Aleluia. Sabia que você está no testamento de Deus? Você está. Aleluia. Você só não está. Quem não está é se não quiser. Não quiser fazer como um filho pródigo. Não, vou sair fora aqui. Não, mas você está no testamento de Deus. Fica de pé no nome de Jesus. Aleluia. O sacerdócio de Cristo é isso. O sacerdócio do Senhor é isso. Ele estabelece a aliança dele com você. Ele estabelece todos os dias. Ele renova todos os dias. Ele quer estar com você todos os dias. Ele quer que você mantenha esse relacionamento com Ele todo momento. Aleluia, louvado seja Deus, porque você é herdeiro dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Você vai fazer uma oração comigo agora. Peça para Deus. Fale com Deus para mudar, pedir para Ele mudar o que precisa ser mudado dentro do teu coração. Você sabe, não precisa você pedir, não precisa você falar para ninguém, não precisa você dizer a ninguém. Fale apenas para Deus. Fale: Deus, muda isso na minha vida, torna-me um homem melhor, torna-me uma mulher melhor, torna-me uma pessoa melhor, torna-me uma pessoa com palavras melhores, uma pessoa com um comportamento melhor, uma pessoa com pensamentos de bênção, uma pessoa com melhor para o próximo, melhor para a minha família. Fale com Deus. Você sabe aonde precisa melhorar. Aleluia, porque quando você está no Santo dos Santos, o agir de Deus, a unção do Espírito Santo, o mover de Deus sempre faz você querer mais a presença dEle. Aleluia, fale com Deus agora. Senhor Deus, Pai amado, nós te glorificamos, Senhor. Ó meu Deus, te exaltamos, ó Pai, pelo sacerdócio real, pelo sacerdócio que o Senhor se tornou por nós, que se fez por nós em carne, do sacrifício, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, pela graça que o Senhor nos dá todos os dias, pela renovação da aliança todos os dias. Ó meu Deus, queremos cada dia mais estar em Tua presença e poder dizer todos os dias: Jesus Cristo é meu Senhor, Jesus Cristo é meu Salvador, Jesus Cristo é quem liberta, Jesus Cristo, aleluia, é quem transforma, Jesus Cristo é quem muda, Jesus Cristo é quem liberta, Jesus Cristo é quem coloca de pé, Jesus Cristo é quem exalta. Louvado seja Deus. Senhor, te glorificamos, ó Pai, porque o Senhor faz todas essas coisas, ó Deus. Ó Pai, te amamos, Senhor, te amamos, Jesus, te adoramos, Jesus. Ó meu Deus, queremos todos os dias, ó Pai, estar em Tua presença, Pai. Abençoe a Tua igreja, abençoe esta oração, alcança, Senhor, contemple, Deus, e a vitória, no nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Quem pode dar uma salva de palmas para Ele?